Olá pessoal, a Santa Paz de Deus. Vamos dar início à fase 1 do nosso MSA, tá bom? Vamos começar falando sobre música e som, tá? Nós estamos na fase 1, página 9 do MSA, tá bom? O que é a música? Eu vou começar resumindo para vocês, para não precisar fazer a leitura completa, tá? Porque o ideal é vocês lerem, claro, mas pro entendimento é saber o que é cada coisa. Então aqui nesse canal nós vamos resumir bastante para ficar mais prático possível para todos vocês, tá bom? O que é a música? A música é a arte de expressar o sentimento através dos sons, seja ele por instrumento musical ou por voz, tá bom? A música é a arte de expressar o sentimento por meio de sons produzidos por instrumento ou voz, tá bom? Som é tudo que ouvimos, tá? Som é formado pela propagação de ondas, tá? A serem captadas pelos nossos ouvidos, tá? Se se passa um carro lá na rua, nós sabemos que foi um carro, tá? Se passar um carro e uma moto, nós vamos saber distinguir, a onda sonora vai chegar até o nosso ouvido e nós vamos conseguir captar tudo isso, tá bom? Então, som é tudo que ouvimos, tá? É formado pela propagação de ondas no ar ao serem captadas por nossos ouvidos. Os sons produzidos pelas nossas orquestras, em razão do nosso contexto, né, que a gente trata o inário mesmo, que nós estamos aprendendo, da CCB, são utilizados pelos instrumentos musicais. E esses instrumentos musicais nós temos listado por esse QR Code. Eu vou tentar deixar o QR Code para vocês. Ou então o link da CCB, tá? Que lá nesse link direto tem todos os instrumentos musicais e os tipos dele, tá? De qual família eles pertencem. Então eu vou deixar aqui para depois vocês darem uma olhadinha, até porque se você está estudando a música e não sabe ainda que instrumento musical você vai tocar, lá tem todos os tipos de instrumento e tem explicando cada um deles. Você vai ouvir o som deles e a partir de lá, quem sabe você não sinta no coração, Deus toca no seu coração e você vai saber a partir dali qual instrumento musical você vai começar a tocar, tá bom? Então vamos lá. Essa é a fase 1 sobre música e som e nós vamos falar um pouquinho sobre elementos da música e as suas propriedades, tá bom? Então vamos lá. A música, ela tem 3 tipos de elementos, tá? Os principais são melodia, harmonia e ritmo, tá? A melodia é a produção ordenadas por sons sucessivos. Por som, no caso, por exemplo, nos hinos, cada uma das vozes, temos o soprano, contralto, tenor e baixo, é uma melodia quando considerada individualmente, cada uma delas, tá? Tocado individualmente. A voz do baixo, por exemplo, é uma voz melódica, é uma melodia, e deve ser entoada como tal. O segundo elemento, é a harmonia. É a produção ordenada de vários sons diferentes, emitidos de um modo simultâneo. Nos hinos, a harmonia acontece quando mais de uma voz soa ao mesmo tempo, ou seja, instrumentos que fazem mais de uma voz, tá bom? Dessa forma, fazem parte da harmonia, por exemplo, soprano, contralto, tenor e baixo, quando entoados simultaneamente, tá bom? A voz do soprano, por exemplo, faz parte da harmonia quando é executada em conjunto com outras vozes. Por exemplo, o órgão é uma harmonia porque nós conseguimos tocar o contralto e o soprano juntos, tá bom? O ritmo, que é o terceiro elemento, é a disposição ordenada de sons no tempo, combinando som curto, longo e silêncio também. Um exemplo do ritmo é o metrônomo. Nós temos lá também o metrônomo online, ou então o metrônomo de cordas, ou o digital, que ele fica lá fazendo um sonzinho, né? Tá? Então, seja ele um som longo, som curto, um silêncio, ou a batida do metrônomo, é um ritmo que está sendo formado, tá bom? Então, esses são os 3 elementos da música. Página 9. Parte 2, página 10, propriedades do som. MSA. As principais propriedades do som, nós temos 4, tá? Então, as principais propriedades são timbre, duração, altura e intensidade, tá? Se você tem acesso, né, a um Bona, também tem lá essas propriedades lá no Bona, tá bom? Não são artigos novos que nós estamos vendo, nós estamos repassando e aqui está um pouquinho mais resumido para vocês entenderem, inclusive algumas explicações, tá bom?
Se por um acaso você não tem acesso ainda ao MSA e tem necessidade de ter ou gostaria muito de ter, me chama, coloca lá no comentário, né? Menciona lá no comentário, no vídeo. Primeiro você dá um like, né? Depois você vai lá, vai no comentário e me chama. Eu mando para vocês o PDF para poder imprimir de pouquinho em pouquinho, ou então imprimir só a parte dos exercícios, só o que é principal, né? Para você poder fazer o desenvolvimento, eu mando para você, não tem problema nenhum, tá bom? Basta comentar no canal. Não esquece de seguir, compartilhar, se for possível, eu agradeço. Então vamos lá, propriedades do som, página 10 do MSA. As principais propriedades são timbre, altura, intensidade e duração. Timbre é a distinção de sons produzidos por diferentes fontes sonoras, ainda que da mesma altura e intensidade. É o que distingue um instrumento do outro. Por exemplo, nós conseguimos identificar uma música sendo produzida por um violino e a mesma música sendo produzida por um trompete. Então, quando você fala assim, ó, o que é o timbre? Você já consegue imaginar um trompete, um violino, uma tuba e uma flauta. Então, quando você ouve a diferença de um instrumento para o outro, aquilo é o timbre, tá bom? A duração, tá? Que é a segunda propriedade, é a sustentação de som num espaço determinado de tempo, tá? Seja ele curto ou longo. Duração, a gente já sabe, tempo curto e tempo longo. A terceira é a propriedade das frequências de ondas sonoras, que nos permite distinguir entre sons graves, médios ou agudo. Um exemplo, tá? Você ouve um violino, um trompete e uma flauta. Quem é grave, perdão, violoncelo, tá? Aqui tá o exemplo do violoncelo. Poderia ser uma tuba também. Uma tuba, um trompete e uma flauta. Quem que é grave, quem que é médio, quem que é agudo. Se você tem dúvida, só para poder ficar bem claro, volta a uma página, vai lá naquele MOO, ou então assiste o vídeo anterior que eu deixei o link, tá? Do MOO, da Congregação Cristã no Brasil, que lá tem todos os tipos e intensidade, tá? Dos instrumentos, tá bom? Por exemplo, você vai ouvir uma tuba, ela é um som grave. Se você ouvir um trompete, é um som médio. Um som agudo é uma flauta, tá bom? Então volta, só para poder ficar um pouquinho claro a parte da altura. Se tiver dúvida, volta lá no MOO e ouve os instrumentos novamente, tá bom? Então vamos lá, tudo de novo, só voltando um pouquinho, tá? Resumindo. Timbre, duração, altura, nós temos 4 propriedades, falta uma, que é a intensidade. A intensidade é o volume do som. Por exemplo, eu tenho um som forte e um som fraco. No mesmo instrumento musical, um violino, por exemplo, eu posso tocar ele forte e fraco. Eu posso falar para você assim, ó, toca forte ou toca fraco? Posso. Só que como ele faz parte das nossas 4 propriedades do som, e nós estamos falando do som, então a intensidade, eu vou falar, ao invés de falar assim, ó, toca mais fraco ou toca mais forte para mim esse hino, ou esse método, eu falo para você assim, ó, diminui a intensidade ou aumenta a intensidade. Por exemplo, deixa o seu som fraco ou deixa o seu som forte, tá bom? Isso faz parte das 4 propriedades do som: altura, intensidade, duração e timbre.